Muito bem, vamos começar a nossa live fazendo uma oração, pedindo a intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, pedindo a intercessão de Santo Anselmo, e vamos começar os nossos trabalhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, pessoal, vamos lá. A nossa proposta hoje é a gente comentar um pouco sobre a história, ou como alguns textos colocam, o ciclo de Abraão, né? A história de Abraão, que pode ser chamado de o pai da fé. O texto que trata de Abraão, nas Sagradas Escrituras, compreende o livro de Gênesis, do capítulo 11, versículos 27 e 32, é a parte final do capítulo 11, e do capítulo 12 até o capítulo 25, verso 18. Então, essa é a parte que trata de Abraão nas Sagradas Escrituras. Bom, vamos lá. Vamos pensar um pouco nessa figura. Inicialmente, como eu já disse, vocês devem se lembrar, nós temos na Sagrada Escritura os primeiros 11 capítulos do livro de Gênesis. Esses primeiros 11 capítulos, os biblistas costumam chamar de proto-história, ou primeira história. É como se fosse a pré-história da revelação. É como se fossem os preparativos da revelação. Na verdade, ela é parte da revelação, porque a revelação começa desde o momento da queda do homem, desde o momento em que o homem se afasta de Deus, desde o momento em que o homem abandona a comunhão com Deus. Então, Deus começa a buscar este homem, como nos diz o catecismo, nós falamos disso na quarta-feira, no item 27. Ocorre que essa proto-história, vários dos seus eventos, possivelmente são mitos, que não aconteceram necessariamente da forma como estão escritos, mas estão ali escritos para nos ensinar verdades absolutas e imutáveis acerca do amor de Deus. Pois bem, quando nós mudamos do capítulo 11 para o capítulo 12 do livro de Gênesis, quando nós chegamos no ciclo histórico de Abraão, aí a história da revelação começa a caminhar juntamente com a história da humanidade. A partir de Abraão, já é possível traçar um paralelo de uma maneira mais consistente entre a história da revelação e a história geral, a história da humanidade. Não que nós precisemos disso. Veja bem, nós não precisamos de comprovação dos eventos bíblicos, dos eventos da revelação, a partir da história geral. Nós não precisamos disso. Mas para o estudo ser mais frutuoso, para o estudo ser mais consistente, nós gostamos de fazer esse paralelo. Pois bem, então nós começamos hoje com o ciclo e a história de Abraão, e, como eu disse, ele já é uma fase da revelação mais palpável. Abraão, ele é um sujeito que vive com a sua família,
né? Ele vive com o seu pai, com os seus irmãos e a sua esposa Sara, numa região chamada Caldeia e numa cidade chamada Ur, né? É famosa a expressão Ur dos Caldeus. Os vestígios arqueológicos da cidade de Ur dos Caldeus indicam que ela existia ali próximo à região do Golfo Pérsico, onde nós temos a foz de dois rios muito importantes naquela região, que é o rio Tigre e o rio Eufrates. Como aquela é uma região desértica e o rio Tigre e o rio Eufrates são rios muito grandes, obviamente as águas e as cheias desses rios favorecem a agricultura, favorecem a irrigação, favorecem o surgimento de vida. Por isso, uma das civilizações mais antigas que existe é a civilização da Suméria, que teria surgido naquela região. A minha imagem está lateral, eu não sei se isso incomoda vocês, né? Eu acho que eu vou fazer uma pequena pausa e vou alterar essa situação, tá certo? Eu vou improvisar aqui por conta enfim, vou improvisar aqui com os livros um suporte para isso. Me dê só um minuto. Olha só. A minha ideia original não funcionou, então vamos ficar nessa tradicional mesmo. Pois bem, então, meus caros, Ur dos Caldeus fica na região da foz do rio Tigre e do rio Eufrates, né? E aquela região é conhecida como Mesopotâmia. A expressão Mesopotâmia são duas palavras gregas, né, que é Mesopotamos, né, entre rios, meso entre e potamos é rio em grego. Então, Abraão morava ali. Num determinado momento, o pai de Abraão, o Taré, toma os seus filhos e sai da região de Ur dos Caldeus, que é ali no Golfo Pérsico, e sobe em direção a uma cidade chamada, a um lugar chamado Harã. Essa região, para você situar hoje, seria ao norte de Israel, onde hoje é o território da Síria. Muito bem. E lá o pai de Abraão morre. É Abraão morando na Síria que vai levar ao primeiro chamado de Abraão, né? Quando ele viveu na Síria, nessa região da Síria, né, na cidade de Harã, é o momento em que Deus vai dizer: Abraão, sai da sua terra, sai da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação. Essa é a primeira revelação pessoal de Deus a Abraão. Nós não sabemos como essa revelação se deu. Não sabemos na prática como isso aconteceu. Se essa revelação foi Deus falando diretamente com ele, se foi em sonhos, se foi um anjo. O que importa é que, de algum modo, Deus falou a Abraão e ele então sai da região, não de Ur dos Caldeus, mas da região de Harã, que é ao norte de Canaã, norte da região de Israel. Então ele desce para a região onde hoje é Israel, para a região de Canaã, né? Bom, Abraão é um homem rico. Abraão é um homem muito rico, casado com uma mulher chamada Sara. Já tem uma idade um pouco avançada quando isso ocorre. E tem uma curiosidade: Sara é estéril, né? A Bíblia não diz, mas eles já são um casal de longa data e eles não têm filhos. Sara era estéril. No entanto, Deus promete a Abraão fazer dele uma grande nação. Bem, como Deus vai fazer dele uma grande nação se Sara é estéril? Veja só. Existe uma questão interessante. Veja que coisa curiosa. Sara é estéril. Mais tarde, o filho de Abraão, Isaque, vai se casar com Rebeca, que também é estéril.
mas venha ter filhos. Rebeca e Isaac terão 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó vai se casar com Raquel, que também é estéril. Lá mais adiante, alguns séculos depois, nós teremos uma mulher que vai ter um filho, que também vai ser estéril, e vai ter um filho que vai se chamar Sansão, que vai ser um dos juízes, que vai conduzir o povo de Israel. Mais adiante, no momento em que nós vamos migrar do sistema de juízes para o sistema de monarquia em Israel, nós teremos o último dos juízes, que é Samuel, e a mãe de Samuel, Ana, também é estéril. Olha que interessante. Existe na ascendência de Jesus, existe dentre os antepassados de Jesus, as primeiras 3 mulheres, vamos dizer assim, no tempo dos patriarcas, as primeiras 3 matriarcas, Sara, a nora de Sara, Rebeca, a nora de Rebeca, Raquel, mais a mãe de Sansão, mais a mãe de Samuel, séculos depois, todas são estéreis. E todas, em algum momento, por um milagre de Deus, se engravidam, claro, numa relação normal com seus maridos, e têm filhos. Olha que interessante. E mais ao final de todo esse processo de história da revelação, lá no final do Antigo Testamento, já no momento que está chegando o Novo Testamento, quando Deus anuncia o nascimento do último profeta que vai preparar o caminho para Jesus, Lucas diz que o anjo Gabriel aparece a Zacarias, que é casado com Isabel, que vai ser a mãe de João Batista, e Isabel também é estéril. É curioso como Deus operou o milagre da vida dentro do processo de revelação, fazendo isso por meio de várias mulheres estéreis. Um dia eu quero gravar um vídeo com vocês especificamente sobre esse assunto. Qual é a questão? A questão é que a mulher estéril, por algum problema fisiológico, por alguma questão de má formação de órgãos internos, ou algum problema orgânico, a mulher estéril é a mulher incapaz de dar à luz. No entanto, todas essas mulheres, com seus maridos, em algum momento sofreram uma ação milagrosa de Deus e deram à luz a seus filhos. A outra mulher que não pode dar à luz é a mulher virgem, enquanto conservar essa virgindade. Observe que interessante. Todas essas mulheres de que eu estou falando, elas são antepassadas de Nossa Senhora. E elas eram, por questões fisiológicas, estéreis e não podiam dar à luz. Maria, enquanto virgem, que é o momento em que o anjo encontra com ela, enquanto ela está virgem, ela também não pode dar à luz. Você percebe a ideia? Deus trabalha com as estéreis que não podem dar à luz e opera um milagre para que elas deem à luz, claro, por meio de relações sexuais normais com seus maridos. E com Maria, de quem essas mulheres são verdadeiras prefigurações, Deus faz um milagre mais impressionante. Porque Maria, enquanto conserva sua virgindade, por óbvio, não pode dar à luz. Mas aí, a encarnação do Verbo faz com que a Virgem, sem contato com o homem, dê à luz. Então, toda essa esterilidade de Sara, mulher de Abraão, de Rebeca, a nora de Sara, mulher de Isaac, de Raquel, mulher de Jacó, nora de Rebeca, não é? Todas essas mulheres estéreis, e principalmente, veja que interessante, a própria mulher que vai dar à luz ao preparador dos caminhos de Cristo, que é João Batista, é Isabel, a mãe de João Batista, ela também é estéril. Ou seja, a virgindade de Maria e a sua maternidade, né, com outras palavras, a maternidade virginal de Maria,
ela é prefigurada no Antigo Testamento pela maternidade das estéreis. Que interessante, né? Por óbvio, isso não é coincidência, né? Uma vez eu fui falar para jovens de uma paróquia aqui em Brasília, eu não me lembro de qual paróquia, eles estavam em retiro no Mosteiro de São Bento, e eles me pediram para falar algum tema sobre as mulheres, né? O tema era mulheres, enfim, o tema do retiro era para falar sobre mulheres. E o tema que eu escolhi foi para falar das grandes mulheres do Antigo Testamento, né? Não só essas estéreis, mas todas as outras mulheres do Antigo Testamento que desempenharam um papel relevante dentro do processo de revelação, né? E nessa época eu comecei a me interessar a partir de uma palestra do Papa Bento XVI, feita há muito tempo atrás e que foi editada em forma de livro, a me interessar por essa história das mulheres estéreis do Antigo Testamento que estão na linha de sucessão, na linha ascendente, não é, de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne. Então, veja que a quantidade de riqueza e de informações que a gente tem no estudo da Bíblia é algo fantástico, né? E apenas aumenta a nossa fé, aumenta a nossa crença em Deus. Então, Abraão é casado com Sara, migra com seus pais para a região de Harã, e depois, por um chamado de Deus, ele desce para a região de Canaã e passa a viver naquela região, quando então Deus lhe faz a promessa de ele ser pai de uma grande nação, apesar de sua mulher ser estéril. Abraão é um homem, a primeira pessoa a quem Deus se revela depois daquela parte da proto-história. Ele é o início da revelação. E depois nós vamos ler lá no livro de Josué, capítulo 24, verso 2, né? No capítulo 24, verso 2 do livro de Josué, Josué, que vai viver lá 600, 700 anos depois de Abraão, ele vai nos lembrar que quando Abraão vivia em Ur dos Caldeus, ele era um homem que não conhecia a Deus, ou seja, ele era um pagão. Então, Abraão é uma pessoa a quem Deus escolhe dentro deste nosso mundo para manifestar-se, para inaugurar um povo, construir um povo e agir no meio desse povo, e dentro desse povo, dentro de um descendente de Abraão, Deus vai escolher uma mulher e vai se encarnar no seio dessa mulher. Nós estamos falando de todo o processo de revelação de Deus ao homem, que vai culminar com a chegada, a vinda, o advento de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Abraão chega em Canaã, ele enfrenta um problema que é o problema da fome. Então ele vai para o Egito. O Egito tem aquela questão do rio Nilo, que também tem o processo de cheias, de alagamento de suas margens, e faz com que o Egito desenvolva uma questão de uma boa agricultura. Então era uma coisa comum nessa época, as pessoas irem para o Egito em épocas de fome. Abraão vai até lá, e aí você vê um problema grave, você deve ter lido isso na Bíblia, um problema grave na vida de Abraão. O autor do texto vai nos contar que Sara era uma mulher muito bonita, né? E o faraó, o soberano do Egito, vendo Sara uma mulher muito bonita, muito atraente, não é? Ele imaginou que o faraó poderia tomar Sara como sua concubina e matá-lo, não é? Então ele pede a Sara que diga que ela é não esposa, mas irmã, né? Então ele conta essa mentira, e isso faz com que, e isso realmente acontece, o faraó do Egito se encanta com Sara, recolhe Sara como uma de suas concubinas, e Abraão vai dizer para ele que Sara é sua irmã, e isso vai fazer com que o faraó poupe a vida de Abraão. Mais tarde, Deus vai castigar Faraó por esse evento, e ele vai de algum modo, não existe a descrição precisa, ele vai de algum modo descobrir que Abraão tinha mentido, e Abraão então
tem a sua esposa devolvida e o faraó manda ele embora. Esse evento, vamos dizer assim, que depõe contra o caráter de Abraão, né? Veja, ele submete a sua esposa a ser concubina de um faraó, ainda que não tenha havido, vamos imaginar aqui, algum tipo de relação sexual, né? Que a dignidade sexual de Sara não tenha sido violada, porque era comum que esses nobres tivessem centenas e dezenas de esposas e de concubinas que, na verdade, nem todas eram necessariamente objeto de algum desejo lascivo, né? Na verdade, compunham um harém, um conjunto de mulheres que serviam a esses reis. Mas, de qualquer forma, esse evento marca uma falha no caráter de Abraão, não é? Um deslize moral, não é? A ponto de permitir que sua esposa seja levada como concubina, para que ele tenha a sua vida preservada e para que ele seja, inclusive, beneficiado, porque ele ganhou muito dinheiro, muitos bens no Egito, né? Isso mostra que Deus trabalha, como disse o Papa Bento XVI, isso é uma lição boa para a gente. Como disse o Papa Bento XVI, no dia em que ele foi escolhido como Papa, em 2005, ele diz: o que me consola é que Deus sempre gostou de trabalhar com com instrumentos insuficientes. Então, você tem as suas falhas, você tem os seus defeitos, todos nós temos, mas Deus trabalha e sabe trabalhar conosco, que somos elementos insuficientes, certo? Depois dessa estadia no Egito, Abraão vai depois voltar para a terra de Canaã. Abraão tinha um sobrinho, né, filho do seu irmão, que já havia morrido ainda em Ur dos Caldeus, que era o nosso amigo Ló, né? O Ló também era um homem rico e acompanhava Abraão. Mas houve uma contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, os empregados de ambos os lados. Isso gerou uma certa discussão e eles resolvem se separar. Nesse momento, nós temos um ato de grandeza de Abraão. Embora ele fosse o líder do clã familiar, ele fosse, vamos dizer assim, o chefe daquela família, quando ele vai se separar de Ló, ele deixa que Ló escolha o melhor lugar. Que Ló escolha o lugar. E ele diz: você escolhe para onde você quer ir. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Se fores para o norte, eu irei para o sul. Então Ló escolheu para si a planície do Jordão, né? O território de Israel tem uma planície no litoral, aí tem uma região montanhosa e depois tem a planície no Baixo Jordão, né? Desde o lago de Tiberíades até, né, a parte final ali, perto do Mar Morto. Então, o que acontece? Essa é a região mais fértil de Israel. E Ló, olho grande, obviamente, preferiu essa região. E Abraão, num ato de desprendimento, ficou, vamos dizer assim, com a parte menos fértil do território de Canaã, da região onde hoje é Israel. E depois disso, Deus aparece a ele mais uma vez e faz a promessa de que ele será pai de uma grande nação, né? Um evento curioso que nós temos aí nesse momento é a figura de Ismael, de Agar e de Ismael. Era um costume dessa época, era uma prática comum dessa época, a possibilidade de uma mulher estéril tomar uma de suas escravas e emprestar, ceder essa escrava ao seu marido, e o marido então teria filhos com essa escrava. Esses filhos passariam a ser filhos do casal e não da escrava, propriamente, né? Essa escrava então era elevada à condição de concubina. Isso foi exatamente o que Agar fez. Durante muito tempo, do que Sara fez. Ela tinha uma escrava egípcia chamada Agar. Quando eles moraram no Egito, né, possivelmente ela trouxe essa escrava de lá, mas não há essa informação. Ela então diz: olha, Abraão, tenha filhos por meio de Agar para mim. E Abraão então, né, mantém relações com Agar e ela tem filhos. Eu confesso a vocês que durante muito tempo na minha juventude isso me incomodou muito, né? Eu achei muito estranha essa história de pegar uma escrava e ceder ao homem, né, para ele ter filhos. Embora naquela época
a ideia da poligamia fosse uma coisa relativamente comum. Mas eu descobri mais recentemente o seguinte: Abraão viveu mais ou menos no século 20 ao século 19 antes de Cristo, né? No século 18 antes de Cristo, teve um soberano na Babilônia chamado Hammurabi, ou Hammurabi, né? Se você que está me ouvindo aí estudou direito, você já deve ter ouvido falar no chamado Código de Hammurabi, o Código de Hammurabi, que é uma das legislações mais antigas do mundo, né? Embora Hammurabi tenha vivido depois de Abraão, o Código de Hammurabi, lá pelo artigo 145, tem literalmente essa disposição, né? O Código de Hammurabi, no artigo 145, diz assim: se um homem livre tomou por esposa uma mulher e essa não lhe conseguiu filhos, e se ele decidiu tomar como esposa outra, esse homem poderá tomá-la... Não, desculpe. Perdão, eu errei o texto. O texto é o seguinte: se um homem tomou uma mulher por esposa e essa, não tendo filhos, deu sua escrava a ele, e ele gerou filhos com a escrava, não é? Os filhos pertencerão à esposa. Então, essa previsão já existe, não é? No Código de Hammurabi. Então, é comum nessa época, tanto é comum que vai inspirar a primeira legislação acerca desse assunto. Então, Abraão tem o primeiro filho, que é o filho da Agar, a sua escrava, a escrava de sua esposa. Esse filho vai se chamar Ismael. E aí você vai ter uma questão interessante. O Ismael vai gerar uma família e vai ter descendentes que são exatamente os povos árabes. Então veja que interessante. O povo, toda a civilização árabe é descendente de Ismael e, portanto, descendente de Abraão, né? Mais tarde, quando Deus cumprir a sua promessa, Sara vai dar à luz a um filho de Abraão e vai chamar esse filho de Isaac. E Isaac vai gerar o povo de Israel, o povo judeu. Então, é curioso pensar, apesar dos conflitos que existem, dos desentendimentos entre esses dois povos, né? O povo árabe e o povo judeu, os dois são descendentes, respectivamente, de Ismael e de Isaac, sendo Ismael e Isaac filhos de Abraão, né? É interessante também que Abraão vai ser não só o pai dessas duas grandes nações, mas é a partir de Abraão que vai se crer em um só Deus, né? Porque o politeísmo era a regra, a crença em vários deuses era a regra, né? Mas quando Deus se revela a Abraão, e Abraão acredita na revelação, é a partir de Abraão que vai se imaginar, que vai se cultivar a ideia de a crença em um só Deus, em um Deus pessoal, o que é essencial para o nascimento, depois do surgimento, depois do cristianismo. Mas como eu ia dizendo, então Abraão tem um filho com Agar, não é? E esse filho Ismael cresce, mas Deus continua a aparecer algumas vezes a Abraão, prometendo-lhe um filho e prometendo-lhe que ele será pai de uma grande nação, né? Inclusive, se chega a dizer por mais de uma vez que não se poderão contar os descendentes de Abraão, assim como não se pode contar as estrelas dos céus, né? Isso acontece mais de uma vez. Numa dessas visitas, numa dessas teofanias, dessas apresentações de Deus a Abraão, nós temos um momento em que aparecem três viajantes. Na verdade, seriam como se fossem três anjos, com a aparência, não é, humana, que chegam até Abraão e se hospedam em sua casa e comentam com ele: olha, daqui um ano eu voltarei e Sara terá um filho. Sara então ri, porque ela ouve essa conversa e ela ri. E essa pessoa, esse anjo em forma humana, diz: por que você está rindo, Sara?
E ela disse, não, eu não ri. Ele diz, você riu sim. Enfim, o diálogo termina aí. Um ano depois, Sara está grávida, assim como o anjo havia prometido, e então ela tem um filho legítimo de Abraão. E ela chama esse filho de Isaac. Isaac, no idioma hebraico, significa riso, sorriso, porque ela se lembra de que quando esse anjo disse que ela teria um filho, ela riu. Riu na forma de quem duvida, não é? De um gracejo. Ah, deve estar brincando. Ah, tá de zoeira, tá de gozação. Como é que eu, na minha idade, vou ter filho? Se eu fui estéril na minha juventude e agora que eu sou idosa, eu vou ter um filho, né? Muito bem. Esses eventos vão se sucedendo na vida de Abraão. Ele então tem um filho, né? Um dos eventos curiosos que acontece nesse período aí da vida de Abraão, não estou sendo muito cronológico, né? É o evento de Sodoma e Gomorra, né? Sodoma e Gomorra. Ló tinha se separado de Abraão, o seu sobrinho tinha ido para a região da planície do Rio Jordão, perto de Sodoma. Sodoma e Gomorra eram cidades caracterizadas por uma grande perversão. Um povo que vivia em grave condição de pecado. Sobretudo, os pecados da carne, os pecados de ordem sexual, né? Então, Deus resolve destruir Sodoma e Gomorra. Abraão, então, pede a Deus que se houver 50 justos em Sodoma, será que Deus iria destruir Sodoma? Deus diz, não, se tiver 50 justos, eu não vou destruir. E Abraão continua no diálogo com Deus. E se tiver 40? E se tiver 30? E se tiver 10? Né? E no final das contas, o que Abraão está fazendo é intercedendo pelo seu sobrinho Ló, que é um homem justo e que vive em Sodoma, né? com as suas filhas, com a sua mulher e com os genros, né? Ou aqueles que seriam seus genros, os pretendentes a casamento com suas filhas. Deus envia 2 anjos para resgatar a família de Ló da cidade de Sodoma, né? Da cidade dessa cidade, para Deus poder destruir a cidade sem que os justos pagassem. Então os anjos chegam à casa de Ló e os homens da cidade, vendo que chegaram visitantes para Ló, eles propõem que Ló deixe que eles entrassem na casa, porque eles queriam ter atos homossexuais com aqueles homens que chegaram, que na verdade eram anjos. Isso está descrito na Bíblia apenas para mostrar a perversão sexual, a perversão moral, a perversão de princípios que se abatia sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Ló e sua família saem da cidade, não é? Os genros não saem, os genros preferem ficar, porque não acreditam na palavra que Ló lhes traz de que Deus vai destruir a cidade. E então, enquanto eles estão fugindo, Deus faz chover sobre a cidade fogo e saraiva, não é? E a informação do anjo é que eles não deveriam olhar para trás, sob hipótese alguma. A mulher de Ló olha e ela então é transformada numa estátua de sal, né? Até hoje existe até uma tentativa de relacionar esse local onde a mulher de Ló se transformou em estátua de sal com a região do Mar Morto, que é um lago salgado em Israel, que tem o maior teor de salinidade do mundo, não é? Uma água extremamente densa, quem já esteve lá sabe, a água é tão densa que você não consegue sequer afundar dentro do lago por conta da grande quantidade de sal. E a região do Mar Morto, ela é uma depressão, ela está em torno de 300 metros abaixo do nível do mar, e muitos acham que essa depressão se deu ao evento que Deus fez chover fogo sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Isso poderia ter sido um meteorito, não é? E aí se cavou uma depressão e o sal seria, enfim, existem estudos e pessoas que tentam fazer esse tipo de ilação, não é? De alguma forma tem alguma lógica, tem alguma pertinência esses estudos. Mas o evento principal
de Ló e de Abraão nesse caso é mostrar que o homem de Deus, Abraão, né, ele estará sempre cercado do homem pecador. Nós vamos sempre conviver tendo ao nosso lado o homem que não conhece a Deus, o homem que não busca a Deus, o homem pervertido, o homem que vive em pecado. Né? E nós temos de conviver com eles, nós temos de fazer, nos relacionar com essas pessoas sem nos perverter, sem nos contaminar com o seu modo de vida. Né? Ló, um pouco antes desse texto, tem uma história lá, eu nem comentei porque não vem muito ao caso para a gente. Ló entra, Abraão entra em combate com alguns reis daquela época, daquele lugar. Ló é sequestrado por um determinado rei e Abraão faz aliança com o rei de Sodoma para libertar Ló. Então veja, havia relações amistosas entre Abraão e o rei de Sodoma. Havia relação de amizade, inclusive para o interesse comum de libertar um parente. No entanto, Abraão não se deixou contaminar pelo pecado de Sodoma. Né? Esse é o grande ensinamento. Nós estamos no mundo, nós nos relacionamos com as pessoas, nós não vivemos numa bolha, mas nós não podemos nos contaminar com o sistema do mundo. Né? Devemos ser testemunhas para as pessoas do mundo. Né? Pois bem, Abraão vai ter depois desses eventos, tem uma questão muito curiosa, que é um pouco chocante. Como a mulher de Ló vira estátua de sal e os genros de Abraão morrem, as filhas de Ló ficam sem maridos. E Ló fica somente com elas e eles não têm mais conhecimento de ninguém naquela região e elas têm medo de não ter maridos e, consequentemente, Ló não ter descendentes. Então, as duas chegam a praticar o ato de incesto, que para nós é uma coisa assim completamente absurda, né, completamente abjeta, mas naquela época isso não era admitido, mas de algum modo acontecia aqui ou ali. Não é? Há a descrição de que as filhas de Ló embebedam Ló, não é? E ele, sem saber, completamente bêbado, elas se relacionam com o próprio pai e as duas engravidam do pai, né, sem que ele saiba. Né? A mais velha vai ter um filho que vai se chamar Moabe, não é? E a outra vai ter um filho que vai se chamar Amon. Esses dois filhos de Ló com as suas filhas vão gerar povos, que são os Moabitas e os Amonitas. Séculos depois, nós vamos ver depois lá no livro de Josué, esses povos vão fazer guerra aos descendentes de Abraão, aos seus próprios parentes. Não é? Essa questão vai mostrar duas coisas, né? Esse incesto, essa coisa terrível, vai mostrar. Primeiro, existia no Antigo Testamento uma coisa muito importante, que era a descendência. Né? Era importantíssimo ter descendente. A bênção de Deus era sinalizada por duas formas: terra e descendência. Então, o homem abençoado por Deus era o homem que tinha terra e era o homem que tinha descendentes. Né? Então, as filhas de Ló, elas entram em desespero e chegam à insanidade do incesto em razão dessa tradição da descendência. Essa situação demonstra o seguinte, que esses povos, mesmo o próprio Abraão, o Ló, não é? Esses povos viviam ainda num estado muito, muito antigo, muito inadequado de civilização e de moralidade. Deus está tomando Abraão para criar a partir dele um povo, vamos dizer assim, moralmente melhor, moralmente superior àqueles povos daquela região, moralmente mais íntegro. Então esse é um processo pedagógico que vai levar alguns séculos. Então durante certo tempo, Deus vai suportar algumas práticas que, obviamente, com o passar do tempo, ele vai corrigir por meio da lei, por meio da religião, né, até chegar à presença ao tempo de Jesus, quando nós já teremos aí um conjunto de mandamentos mais bem estruturados. Né? Bem, mais tarde vai acontecer uma coisa curiosa, né? A Agar, aquela escrava de Sara,
que deu à luz a Ismael, filho de Abraão, a Bíblia diz que ela vai desprezar Sara, ou seja, ela vai tentar se impor como esposa de Abraão. Isso vai gerar um conflito na família de Abraão, e aí o texto do Gênesis vai dizer que Sara vai expulsar Agar e o Ismael, filho de Abraão, de casa. Quando a gente lê isso na Bíblia, cuidado, isso pode parecer uma medida absurda de Sara. Eu me lembro que quando eu li isso pela primeira vez, eu era muito novo, eu era adolescente, eu pensei assim, meu Deus, mas como é que Sara, esposa de Abraão, o pai da fé, vai expulsar de casa a escrava e o filho de Abraão? É muita maldade. Não existe maldade nenhuma. Com o passar do tempo, a gente vai estudando, não é? A lei de Hammurabi, que vai entrar em vigor pouco tempo depois de Abraão, o Código de Hammurabi, diz o seguinte, eu li ali parte do artigo 145, ele diz o seguinte, que quando uma escrava tem um filho do seu proprietário, não é? Em razão da esterilidade da esposa, e essa escrava quer se arvorar na condição de esposa, né, ao fato dela ter dado à luz a um filho do dono, vai fazer com que ela se sinta mais importante do que a esposa. Numa situação dessas, a esposa tem duas opções. Uma, reconduzir aquela concubina à condição de escrava. Ou então, vendê-la como escrava a outra pessoa. Observe que Sara nem reduziu Agar à condição de escrava novamente e nem vendeu Agar como escrava. Na verdade, ao expulsá-la de casa, ela estava lhe dando o que nós chamamos aqui no Brasil no século passado de carta de alforria. Então, aquilo que aparentemente nos parece uma ação má de Sara, expulsar Agar com Ismael de casa, foi uma ação extremamente benéfica que ela tomou, extremamente caridosa. Então, você veja como é interessante a gente conhecer não só o texto da Bíblia, mas também os textos, vamos dizer, o contexto daquela região, o contexto daquela cultura, como as coisas se davam naquele tempo, para a gente compreender aquelas decisões e aquelas medidas tomadas pelos personagens bíblicos, que às vezes podem ser isoladamente considerados e aí serem considerados como pessoas más. Então, em lugar de Sara ter feito uma maldade, Sara foi um gesto extremamente humano e extremamente digno, né? Pois bem, o que vai acontecer depois disso? Existe aí também um evento dramático na vida de Abraão. Esse evento é muito debatido no mundo dos teólogos, dos biblistas, não é? Quanto ao seu significado, quanto à sua ocorrência. Deus, num determinado momento, chama Abraão e pede que Abraão lhe dê o filho Isaque em sacrifício. Observe bem, que Abraão sacrifique Isaque num altar, matando e depois queimando o seu corpo como um sacrifício, como eram feitos com animais em algumas culturas. Bom, observe que esse pedido é um pedido incomum, não é? É um pedido, de certa forma, assustador. O texto diz o seguinte, que Deus pôs Abraão à prova e pede isso a Abraão. Abraão, então, toma 2 empregados, toma o Isaque e segue para um determinado monte. Caminham 3 dias e lá chegando, deixa os empregados num determinado lugar, num acampamento, e vai ao monte para fazer um sacrifício. E ninguém sabe do que se trata. Isaque vai levando a lenha. E Isaque pergunta, e você imagina, se você tiver filhos, Isaque pergunta, meu pai, nós temos a lenha, temos o cutelo, temos todos os instrumentos para o sacrifício, mas onde está o cordeiro? E Abraão tem de olhar para o seu próprio filho, sabendo que ele iria matá-lo,
e que ele seria o cordeiro. E Abraão diz: Deus proverá para si um cordeiro. E Abraão chega até lá. O texto aí é muito reduzido. O texto aí não é descritivo, não é detalhista. O texto não diz como Abraão comunicou a Isaac que ele seria sacrificado. E não diz se Isaac aceitou pacificamente ou se Isaac se opôs e Abraão teve de usar a força, o que tornaria a história ainda mais dramática. O texto bíblico, apenas diz que Abraão pegou as pedras, montou um altar, colocou Isaac amarrado sobre a lenha e pegou um cutelo, não é? Uma arma, uma espécie de faca, né? A faca mais forte, e iria imolar o Isaac. E no momento que ele ia fazer isso, um anjo veio e segurou a sua mão e disse: pronto, você provou que você acredita em Deus, você provou que você tem uma fé sobrenatural, e não toque no garoto, porque ele vai ser o pai de uma grande nação. E naquele momento, Abraão olha para o lado e vê um cordeiro preso pelos chifres numa árvore. Então ele entende que Deus está dizendo: sacrifique o cordeiro no lugar do seu filho. Então ele toma o cordeiro e sacrifica. Né? Esse episódio dramático, chamado o sacrifício de Abraão, tem várias interpretações. A que eu acho mais interessante é a seguinte: isso acontece numa fase mais avançada da vida de Abraão. Ele já tem uma caminhada longa com Deus, ele já tem uma convivência de fé em Deus. Deus já havia lhe dado mais do que prova de que ele iria fazer de Abraão o pai de uma grande nação, e Deus pediu que ele sacrificasse o filho, que seria o meio pelo qual ele seria o pai de uma grande nação. Essa aparente contradição foi resolvida na mente de Abraão, segundo alguns teólogos, pela crença de que Deus teria o poder de ressuscitar Isaac, depois de submetê-lo a essa prova terrível. O que importa é que Deus jamais iria permitir o sacrifício de Isaac. Lendo a Bíblia comigo, você vai descobrir, e nós vamos ver depois, por vários episódios e vários textos no futuro, em que Deus vai proibir o sacrifício de pessoas. Vai proibir o sacrifício humano. Esse texto também nos ensina uma outra coisa. Quando Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho, Deus está mostrando ali o que ele vai fazer no futuro. Olha que belo. Abraão, eu pedi que você sacrificasse o seu filho a mim, mas eu não permiti que você concluísse o ato sacrificial. No entanto, eu vou dar o meu filho em sacrifício pela humanidade. Isaac, sobre o monte de lenha, pronto para ser morto pelo seu pai, é uma prefiguração de Cristo, que é colocado no leio da cruz, e o pai lhe vira as costas para que ele seja morto por nós. Então, o sacrifício de Abraão, nesse episódio em que ele quase sacrifica Isaac, é uma belíssima prefiguração do sacrifício de Cristo na cruz. E quando Abraão diz a Isaac: Deus providenciará para si o cordeiro, ele está falando de quem? Daquilo que você fala na missa ao final da oração eucarística do rito da comunhão. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Então, o Isaac é uma prefiguração do verdadeiro Cordeiro de Deus. O Isaac que não é sacrificado sobre o lenho, dá lugar a Cristo, que será sacrificado no lenho da cruz. Pois bem, mais tarde, o Abraão vai ficar viúvo, né? E vai ter uma outra esposa, e vai ter mais alguns filhos, né? E esses filhos de Abraão são vamos dizer assim, os formadores de todos esses povos do Oriente Médio, sendo Ismael, não é, o pai da nação árabe.
Então, o nosso amigo Abraão vai morrer, né, numa idade bem avançada, né, tendo sido, e aí vem a grande questão, né? Abraão, a importância de Abraão. Abraão vai fazer a ponte, vai fazer o elo entre o homem pagão, o homem primitivo, o homem que sacrificava os seus semelhantes, o homem politeísta, o homem devasso, o homem da poligamia. Ele vai fazer a ponte entre esse modelo de homem decaído, né, politeísta, que sacrifica seres humanos, enfim, ele vai fazer a ponte desse modelo de homem para um outro homem, né, constituindo uma família que não é politeísta, que não vai sacrificar seus filhos, que não vai viver a perversão, que vai acreditar no único Deus, que vai formar um povo diferenciado dentre os povos da terra para serem testemunhas do Deus Criador, do Deus que criou todas as coisas. Então, Abraão é, na verdade, o primeiro crente, a primeira pessoa que crê em Deus, a primeira pessoa a quem Deus se revela para construir uma nação, para dentro dessa nação o próprio Deus se encarnar, o próprio Deus vir na forma de homem, não é? Concluindo toda essa dinâmica da revelação de Deus. Daí a importância de Abraão. Os eventos que perpassam a sua vida e que eventualmente nós imputamos como eventos, vamos dizer, dramáticos, questionáveis, quando é a questão de Sara em relação ao faraó do Egito, em relação ao rei Abimeleque, que vai repetir essa questão de Sara ser a sua irmã, não é? São exemplos para que nós pensemos o seguinte, que Deus trabalha não com ou exclusivamente com os santos. Deus trabalha com instrumentos insuficientes, não é? Com os seres humanos, com as pessoas comuns, que se dispõem a caminhar ao lado de Deus. É verdade, aqui eu vou fazer um parênteses para defender Abraão em um ponto. É verdade que ele não mentia por completo quando dizia que Sara era sua irmã. Na verdade, quando a gente lê lá aquelas gerações do Terá, que é o pai do Abraão, a gente vai descobrir que Sara era meio-irmã de Abraão. Sara era irmã de Abraão por parte de pai, né? Então, o que acontece? Quando ele diz que Sara é sua esposa, embora ele estivesse fazendo isso de certa má-fé, ele não estava de todo mentindo, né? Então, eu queria, de uma forma geral, apresentar essa figura, não é? Eu espero que vocês tenham lido o texto, ou o texto escrito que eu fiz, ou o texto da Bíblia, para a gente conhecer melhor essa grande figura que é Abraão, o nosso pai na fé. Eu queria ainda fazer, nós temos ainda 3 minutos, eu queria falar ainda de uma coisa que é a seguinte. Quando Deus fala que vai fazer de Abraão, olha, isso aqui é importante. Quando Deus fala que vai fazer de Abraão uma grande nação, essas profecias da Bíblia, elas têm sempre 2 sentidos. Um sentido imediato e um sentido mediato. Ou seja, um sentido, um aviso para aquele momento e um aviso para o futuro. Isso é muito comum em todas as profecias que a gente for estudar. A gente vai ter tempo de comentar esse assunto. Veja só, quando Deus fala, Abraão, eu vou te dar um filho e vou fazer de você uma grande nação. Num primeiro momento, Deus está falando que vai fazer de Abraão o povo judeu, o povo de Israel. Mas existe uma outra realidade. O que vai acontecer com esse povo de Israel? Esse povo de Israel vai ser o povo por meio do qual Deus vai escolher uma mulher e Deus vai ser homem por meio dessa mulher, que é Nossa Senhora. E todos aqueles que creem em Jesus Cristo
esses serão espiritualmente filhos de Abraão. Então, quando nós nos tornamos cristãos, nós nos tornamos cristãos porque acreditamos em Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio a partir de uma mulher judia, Nossa Senhora, que é descendente de Abraão. Então, todos nós somos descendentes de Abraão. Então, Abraão, de certa forma, é o antepassado não só dos judeus, mas é o antepassado de todos os cristãos. Entende isso? Eu farei de ti uma grande nação, uma nação na terra, que é o povo de Israel, e uma nação de fé, que são todos aqueles que crerão em Jesus Cristo, que se encarnará na humanidade por meio de um descendente de Abraão. Entende isso? Só para a gente concluir, quando você pega o Evangelho de São Mateus, vai ser muito interessante para a gente começar a ler o Evangelho de São Mateus, lá no segundo semestre, o primeiro versículo do Evangelho de São Mateus é o seguinte: livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ou seja, todos nós somos espiritualmente filhos de Abraão, descendentes segundo a fé de Abraão. Gente, então é isso. Foi um bate-papo rápido, o nosso tempo está acabando, não é? Mas estamos com uma média muito boa de presença em termos de live, porque nós somos um grupo pequeno, né? E graças a Deus eu estou contando com a companhia de vocês. Amanhã eu vou disponibilizar os textos da semana que vem, que será a história dos filhos de Abraão, será a história de Isaac e a parte da história de Jacó, não é? Eu já disponibilizei no grupo, no YouTube, 4 aulas de história da igreja, 2 da semana passada e 2 para essa semana. Eu gostaria que vocês assistissem essas 4 aulas, tá certo? E amanhã à noite eu mandarei os textos do Catecismo e os comentários de Gênesis da semana que vem. Faltam ainda 1 minuto. Só mais informações. Passa rápido, né? A gente podia ter umas 3 horas para falar. Mas olha só mais uma informação. Eu gravei hoje o sacramento da reconciliação e concluí a reconciliação e gravei a unção dos enfermos, não é? Vou postar agora de hoje para amanhã e eu acredito que até semana que vem nós teremos o curso completo de sacramentos. Ele está extremamente detalhado lá no nosso canal no YouTube, tá certo? Então, pessoal, foi muito bom estar com vocês. Até a próxima, se Deus quiser, e vamos nos comunicar e vamos fazer nossas leituras, tá certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Santo Anselmo, rogai por nós. Até logo então, pessoal. Um abraço.